O que são doshas? Bem-vindos a mais um vídeo. E em primeiro lugar, eu vou sim pedir aquele favorzinho para vocês de compartilharem esse vídeo com o maior número de pessoas, porque são informações muito ricas, muito importantes para o nosso dia a dia. E também salva, porque você vai começar a se identificar com os doshas e vai querer consultar depois, porque é bastante informação para você aplicar no seu dia a dia e viver muito melhor. Bom, antes de falar o que são doshas, eu tenho que falar o que é a Ayurveda. Para quem ainda não conhece, a Ayurveda é uma medicina milenar indiana e ela data de 5.000 anos de escrita, mas como ela era uma tradição passada oralmente, diz que data de 12.000 anos. Independente de 12 ou 5.000 anos, o que importa é que é muito tempo e que a medicina moderna, a medicina ocidental, ela só vem confirmando a eficácia do Ayurveda a cada século, a cada década, a cada ano. Então vamos lá. Para entender o que são os doshas, na Ayurveda a gente entende que a matéria é composta por 5 elementos e eu já falei disso num vídeo anterior. Se você não assistiu os outros vídeos ainda, eu convido você a assistir para você poder formar essa linha de raciocínio e não ficar um papo de doido, certo? Bom, os 5 elementos são ar, éter, fogo, água e terra. E aí os doshas são as características biológicas desses elementos. E eles separaram esses elementos em 3 doshas. O dosha de Vata, de Pitta e de Kapha. O dosha de Vata, ele é formado por ar e éter. O Pitta por fogo e água. E o Kapha por terra e água. A partir daí, eles começaram a observar tanto os indivíduos como o meio. Por quê? Porque a matéria está em todo lugar. Não tem como separar o indivíduo do meio. Então, os doshas, eles não estão só no nosso organismo, mas eles moram nos nossos órgãos, eles controlam o nosso movimento, o nosso metabolismo, a nossa nutrição. E eles estão nos alimentos, eles estão nas estações do ano, eles estão em todos os lugares, nos horários do dia, para vocês terem uma ideia. Mas ao longo dos vídeos vocês vão cada vez entendendo mais isso. O dosha de Vata, como ele é composto de ar e éter, quais são as características biológicas dele? Ele é leve, ele é seco e ele é frio. O Pitta, ele é composto de fogo e água. Ele é leve, úmido e quente. E o Kapha, ele é composto de água e terra. Lembra que eu falei num vídeo lá que ele é lama, ele é nutrição. Ele é pesado, ele é úmido, né? E ele é frio. A partir daqui, a gente começa a entender que os indivíduos têm que ser tratados pelos opostos. Por exemplo, o indivíduo Vata, que ele é frio, seco e leve, geralmente ele tem uma pele muito desidratada, seca, ele não gosta muito de tomar água, ele gosta de tudo cru, então ele tem um fogo digestivo muito fraco. Ele tem muita constipação, muita distensão abdominal. E o Vata agrava muito na mente. Por quê? O dosha de Vata controla todos os movimentos do nosso corpo. Então, o indivíduo Vata, ele é muito agitado, ele é muito ansioso em desequilíbrio. E aí, ele tem que aterrar, porque ele não tem terra. Já o indivíduo Pitta, que é formado por fogo e água, ele é quente. Ele é úmido e ele é ácido. O Pitta, ele controla todo o metabolismo do nosso corpo. Ele é aquilo que transforma. Então, ele é quente, ele é ácido. Se você trata ele com coisas quentes e ácidas, você agrava muito o Pitta. Ele fica muito nervoso, com toque, estressado. Mas todos os doshas têm agravados essas características, mas todos os doshas, quando estão em equilíbrio, têm características muito peculiares e muito importantes, e nós temos os 3 doshas em nós, só que sempre um predominante. Então, por exemplo, o Pitta, quando ele está agravado, que ele está com o sangue quente, ele pode ter diarreia, porque ele acaba passando aquela comida muito rápido pelo intestino, irritando, soltando a bile. O estresse que eu já falei, a linearidade, ele tem propensão a ter toque, ele é perfeccionista e ele exige o perfeccionismo dos outros. Então, como que a gente trata um indivíduo Pitta? Com coisas refrescantes, com nada ácido, com nada picante. E aí a gente vai falar de Kapha. Kapha é pesado.
Kapha precisa ser tratado com coisas leves, né? Ele é frio, ele precisa ser tratado com coisas quentes e picantes. Então, se você trata o Kapha com coisas pesadas, ele agrava ainda muito mais. E aí, enquanto o Vata é ansioso, o Pitta é estressado, o Kapha tem depressão quando está agravado. E também ele agrava muito nos pulmões, tendo asma. Ele acumula muita mucosa, tanto no estômago quanto no intestino, enfim. Para tratar o Kapha, você precisa aquecer, você precisa de coisas astringentes, você precisa secar esse excesso de mucosa. Então, agora você imagina que os horários do dia também tem os horários Vata, Pitta e Kapha. Por exemplo, das 2 da manhã às 6 da manhã é um horário Vata, é o horário mais etéreo do dia. É o horário mais leve, é o horário de maior movimento. Se você acorda antes das 6 da manhã, você vai ter pique. Se você passa das 6 da manhã e começa às 7, 8, que entra no horário Kapha, que é pesado, letárgico, você gruda na cama e não quer levantar, não é verdade? Mesma coisa, por exemplo, às 10 da noite, que entra o horário Pitta. Se você não dorme até às 10 da noite e vai passando, chega às 11, meia-noite, você começa a fritar os pensamentos e começa a ter insônia, não consegue dormir. E o Kapha, por exemplo, ele é muito letárgico, ele não quer sair de casa quando ele está agravado. Só que o Kapha, ele é aquele cara que ganha o endurance, ele é aquele cara que ganha a competição, é aquele cara que ele pode comer uma vez por dia quando ele está em equilíbrio e ele não tem fome. Ele tem uma memória de elefante. Todos os doshas têm as suas qualidades e quando eles se agravam, eles têm as suas complicações e isso impacta demais na nossa saúde. E os doshas precisam estar em perfeito equilíbrio e não existe, por mais que eu seja Kapha predominante, não existe nenhuma outra Kapha igual a mim. É como se fosse uma impressão digital. Então, mesmo eu sendo Kapha, eu posso agravar ganhando peso. A outra Kapha pode agravar tendo depressão. Um Vata pode agravar tendo muitos problemas intestinais, muitos gases, muita distensão abdominal, constipação, ou ele pode agravar na mente. O Pitta, ele pode agravar no estômago, nas alergias de pele, porque o sangue dele é quente, é ácido, então ele vive empipocado, vive com gastrite. Enfim, deu para ter uma ideia? Você conseguiu se identificar com algum desses doshas? Então é isso. Hoje eu vou ser breve, sabe por quê? Porque eu quero deixar você pensando e não jogar tanta informação em você, porque a Ayurveda, ela tem muita informação. Tem gente que já estuda, o meu professor já estuda há 11 anos e ele ainda continua estudando. Então, realmente, a gente tem que ir devagar. Mas o que eu posso te dizer é, a Ayurveda muda a nossa vida, tá? Antes de terminar, eu só quero deixar mais uma coisinha aí na sua cabeça. Se você faz low carb e você tá com agravamento de peso, e eu vou te falar por experiência própria, a low carb é uma estratégia maravilhosa, excelente. Aliás, se eu não tivesse passado por 1 ano e pouco de low carb, eu não conseguiria fazer essa rotina Ayurveda que eu faço hoje. Mas a rotina low carb, ela é de proteínas, de gorduras, queijos, tudo que é pesado, denso, que vai gerar muito mais mucosa. Então, para o indivíduo Kapha, perder peso com low carb é muito complicado. Pensa nisso, tá bom? Depois que eu coloquei a Ayurveda na minha vida, de ter passado por todas as dietas que vocês possam imaginar, e não só para tratar ganho de peso, mas também o burnout que eu tive, os problemas de mente, a insônia, para regular o ciclo circadiano, ela foi fundamental. Pense em tudo que eu te falei, compartilha com seus amigos e salva para você escutar esse vídeo quantas vezes for preciso, porque depois dele vem muito mais, certo? Obrigada!